Números primos e compostos. Vamos lá. Olha para essa tabela aqui, que você também tem lá no seu livro, se você quiser acompanhar lá na página 74. Aqui estão organizados alguns números naturais. Aqui a gente tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 10, o 19 e o 36. Na coluna central, a gente tem o conjunto dos divisores desse número. Veja, o 0, quantos números ele tem? Olha na terceira coluna. Quantos divisores? São infinitos. Qualquer número, exceto o próprio 0, divide o 0. O número 1, isso tem apenas um divisor, que é ele mesmo. O número 2, quais números dividem ele? O número 1 e o número 2. Então, ele tem dois divisores. Número 3. Que número divide ele? O 1. O 1 divide todo o número. E também o próprio número 3. Veja, outra possibilidade seria o 2, e o 2 não vai dividir, porque o 3 é ímpar. Veja, ele também tem dois divisores. Já o 10. O 10 tem um pouco mais divisores. Pensa lá. Quais são os números? Lembra o que a gente aprendeu? A gente vai testando número por número. O 1 divide o 10. O 2 divide o 10. O 3 não divide. O 4 não divide. O próximo número é o 5. O 5 divide o 10. O 6, o 7, o 8, o 9 também não dividem. O próximo número é o 10. Então, a gente tem 1, 2, 5 e 10. Temos 4 divisores. Veja, o próximo conjunto de divisores é o do conjunto do 19. O 19, ele é um número maior, mas ele só vai ter dois divisores. Veja lá, o próprio 1 e o 19, dois divisores. O 36 já é um número que tem mais divisores. Tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Lembra de uma propriedade que a gente aprendeu, que para a gente verificar, basta olhar assim, ó, se a gente vê o 1 e o 36, se é multiplicado a quanto? 36. O 2 vezes o 18 também vai dar 36. O 3 vezes o 12 também vai dar 36. E o 4 vezes o 9, 36, sobrando só o 6, que vezes ele mesmo, 6 vezes 6, 36. Mas o que isso aqui tem a ver com o número primo e composto, professor? Vamos ver a definição de cada um deles. Números primos são os números naturais que têm exatamente dois divisores. Veja, quais desses números têm dois divisores? O 2, o 3 e o 19. Todos os outros ou tem mais ou tem menos. O 0 tem infinitos, o 1 só tem 1, o 10 tem 4 e o 36 tem 9. Então, quais são os números primos que a gente tem nessa tabela? A gente tem o 2, a gente tem o 3 e a gente também tem o 19. Esses aqui são números primos. Quais números são compostos? O que é ser um número composto? São os números naturais que têm mais de dois divisores. Quais têm mais de dois divisores? O 10 e o 36 e o 0. Então, esses números a gente chama de números compostos. Então, nessa tabela, a gente tem 0, a gente tem o 10 e a gente tem o 36. Mas por que número primo se chama primo? Será que ele é parente de alguém? Será que ele é sobrinho, é filho da minha tia? Não. A palavra primo vem do latim, primus, que significa primeiro. Ele tem a ver com uma sequência de múltiplos. Ele é o primeiro da sua sequência. Ele aparece em primeiro lugar e nunca em segundo. Já o número composto, a palavra composto significa que se formou por dois ou mais elementos. O primo, ele não se precisa de nenhum outro número para se formar. Eu não tenho ele em uma outra tabuada. Já o número composto, por exemplo, o número 6, ele tem mais de
dois divisores e ele pode ser ele é formado a partir de 2 vezes 3 e não apenas dele mesmo, né? Quantos números primos temos? Infinitos. Quais são eles? O 2, o 3, o 5, o 7. Opa, toma cuidado. Não tem o 9. O 9 é um número composto. Você pode parecer que seriam só números ímpares. Sim, são números primos ímpares, mas não todos. Temos o 11, depois temos o 13, o 15 não está nessa lista, e daí o 17 e segue assim por diante. A gente vai descobrir um jeito de conseguir encontrar diversos outros números primos. Importante aqui, o número 1, ele não é primo e também não é um número composto. Ele não é nem uma coisa nem outra, certo? Como que eu faço então para saber se um número é primo ou não? Eu tenho que saber quantos divisores ele tem. Só que eu não preciso sair testando todos os números na sua divisão para ver se quantos divisores ele tem. Basta que eu divida o quê? Pelos números primos consecutivos, até que a gente encontre duas coisas. Ou uma divisão com resto zero, nesse caso o número ele não vai ser primo, ou uma divisão de quociente menor que o resto diferente. Uma divisão com quociente menor que o divisor e o resto diferente de zero. Nesse caso, eu vou ter um número primo. Vamos fazer um testezinho? Vamos trabalhar ali com 131? Vamos tentar descobrir se ele é primo? Primeiro passo, eu vou usar essa regra aqui, né? Eu vou fazendo as divisões. Primeiro, divisão por 2. Olha que legal, não preciso nem armar, porque eu sei o critério de divisibilidade. 131 é um número par? Não. Então, o resto é 1. Dá quanto? Vamos ver lá. 131 dividido por 2. Se eu fizer essa continha bonitinha, né? Eu sei primeiro que o resto não vai ser zero, eu tenho que olhar o quociente. Que quociente? Esse número que fica debaixo da chave. Então, 13 por 2 dá 6. Vem o 12. Sobra resto 1. Opa, vamos melhorar esse 2 aqui que está aparecendo outra coisa. Então, sobra 1. Baixo o 1, eu fico com 11, que vai dar 5. 65, 5 vezes 2, 10. Sobra resto 1. Entra no segundo caso. Só que veja, o quociente é 65. Muito maior que 2. Eu vou fazer assim para todos os primos. Se eu fizer por 3. Então, 131 por 3. 13 por 3 dá 4. Veja que aqui vai dar 12, resto 1, baixo 1, 11. 3 vezes 3 dá 9, vem 9 aqui, resto 2. Então, o resto não é zero, só que 43 ainda é maior que 3. Vamos para o próximo. 131 por... Qual que é o próximo primo? 5. Né? Sei que não vai dar certo, porque o final é 1, mas 5 vezes 2 dá 10, sobrando 3 aqui. Baixo 1, 31, 6 vezes 5, 30, 26. Também vai dar resto 1, que é diferente de 0, só que o nosso quociente ainda é maior que o nosso divisor. Próximo, vou lá testar. 131 por 7. 13 por 7 dá apenas uma vez, que vai dar o próprio 7, sobrando 6. Baixo 1, 61 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56, sobrando 5. Sobra 5, mas o quociente ainda é maior que 7. Vou continuar. Depois, agora eu faço a divisão de 131
Qual que é o próximo primo? É o 11. 13 divididos por 11 dá uma vez. Vem 11, sobra 2, 21. Aqui vai dar 1 de novo, 11, sobrando 10. Resto diferente de zero, só que 11 é igual a 11. Vamos subir um pouquinho aqui. Última conta, vocês vão ver 131 por 13, que é o próximo primo. Pega o 13, vai dar uma vez, dá 13, sobrando 0. Baixo 1, vai dar 0, vem 0, resto 1. Então, resto diferente de 0, só que o meu quociente, que é 10, é menor que 13. Então, esse número é sim um número primo. Lembrando, antes de assistir o próximo vídeo, você vai ter que fazer alguns exercícios lá nas páginas 75 e 76, os exercícios 7 e 8.